Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vou almoçar, né? Tô com a marmita aqui, a gente tá numa obra aqui em Taipas, né? Aldeia, distrito, não sei, de Braga, próximo a Braga. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre de como foi essa semana. A semana foi bastante tensa, né? Pra quem acompanha os outros vídeos aí passado, dos perrengues que a gente passou, né? Quando a gente chegou aqui em Guimarães, e eu andei postando alguns vídeos, né? E para esclarecer, para contar um pouquinho meio que resumido, né, dessa semana, vou contar bem resumidão mesmo. Depois, futuramente, eu conto algumas histórias que entre meios, né, aconteceu, mas vamos conversar um pouquinho sobre como eu cheguei nesse trabalho, como a gente chegou em Guimarães e como, né, eu cheguei até nessa sexta-feira trabalhando a semana inteira, né? Há uma semana atrás a gente já não tinha para onde ir e hoje, uma semana depois, a gente está aqui, né, trabalhando já, comendo, né, graças a Deus e, e com expectativa bem grande para que as coisas melhorem daqui para frente, beleza? Eu vou almoçar e tem um parque aqui na frente, eu vou ver se eu consigo ir ali e dar continuidade no vídeo, né? Sentado num lugar melhor, vou me lavar, vou me limpar aqui também, para ver se sai mais bonito no vídeo, beleza? Até mais, pessoal. Cheguei aqui no parque, aqui atrás onde vocês estão vendo é o prédio residencial onde eu estou trabalhando, né? E hoje, sexta-feira, comecei a trabalhar na sexta-feira passada, né? E trabalhei a semana inteira agora. Estou bastante feliz, estou bastante contente com o trabalho, com a equipe, o pessoal sensacional, muito brasileiro, argentino, chileno, colombiano, o pessoal abraçou português, o pessoal me abraçou de verdade, né? Estou muito feliz, mas vamos começar vamos começar do princípio para quem está vendo esse vídeo e ter visto os vídeos anteriores, assim, que eu fui postando durante a semana até chegar nesse momento, para vocês entenderem mais ou menos. Vou dar uma resumida, aí com o tempo eu vou, né, contando histórias que aconteceram entre essas semanas, desses perrengues que a gente passou aqui em Guimarães. E assim, a gente chegou a 30 dias em Portugal e há 20 dias atrás, né, até 20 dias atrás a gente estava numa pensão e 10 dias depois conseguimos um quarto através de uma empregada, de uma pessoa que trabalha no hotel, disse que uma amiga dela tinha um quartinho, né, para alugar. E a gente foi ver, né? E nessa ida até o quartinho a gente tinha 300 euros até então, 300 euros em mão. O último dia vencendo nossa estadia, né? Não teríamos condição de alugar um quarto, um hostel, mais nada, né? Só tinha os 300 euros e não tínhamos em vista um trabalho. Então fomos lá na casa dessa senhora e era uma garagem, era atrás de uma garagem, né? Um salãozinho assim de 4 metros quadrados, 3 metros quadrados, bem pequenininho, bem apertadinho. E ela pediu 200 euros por aquilo, né? E pra gente foi assim, foi um milagre. Foi uma coisa assim, a gente ficou feliz pra caramba, eu e a Carol, né? Era o que a gente teria condições, né? Tinha condições no momento e a gente abraçou aquilo. Pagamos os 200 reais pra ela e ficamos com 100 euros, né? 200 euros na verdade, ficamos com 100 euros em mãos. E sobrevivemos meio que com esses 100 euros durante esses 20 dias, né? A Carol tinha um pouquinho no cartão de crédito dela e a gente foi gastando, comendo, comprando, gastando com, com a locomoção nossa atrás de trabalho, né? E só que chegou um momento que a gente, no último dia, né, na quinta-feira antes de vir pra cá, né, um dia antes de vir pra cá, a gente tinha 40 euros no cartão e 10 euros em mãos, num total de 50 euros, né?
E eu e a Carol sentou e conversou e falou que a gente, né, pensou assim, a gente não tem saída mais aqui no Porto, tá muito difícil as coisas, a gente não estava conseguindo emprego, já estava passando necessidade de verdade, nossa comida tinha acabado, não tinha cronograma ou alguma entrevista ou algum emprego em vista. E então a gente pediu a Deus para que Ele guiasse a gente naquele momento, porque a gente não tinha mais o que fazer, sabe? A gente entrou na casa, nessa tal casa dia 6, né? E já era, né, quase final do mês e a gente não tinha nem ideia de como ia fazer para pagar os 200 euros. Então eu e a Carol resolveu pesquisar, né? Onde pela internet, onde estaria mais fácil de conseguir o emprego. E apareceu várias cidades, né? E uma delas, Guimarães, né? Que no caso foi a cidade mais perto do Porto, e que nosso dinheiro dava, né? Assim, dentro do que a gente estava programando, né? De gastar. E só que a gente não tinha nada aqui em Guimarães, né? Na verdade, até então não tinha nada, né? Não tinha casa, não tinha um emprego em vista, não tinha nada. A gente veio no escuro, foi guiado por Deus. É por isso que eu falei no começo do vídeo, para esse vídeo, para quem acredita e tem muita fé, é uma coisa assim, muito legal, muito emocionante, né? E decidimos comprar uma barraca. Eu e a Carol sentou, conversou, falou: ó, vamos investir parte desse dinheiro numa barraca. E fomos na Decathlon, né, do Porto, e compramos uma barraca por 30 euros, né? O dinheiro não deu para comprar um colchão, não deu para comprar nada. Tá, compramos a barraca. Tem o vídeo, né, um vídeo anterior da gente com a barraca aí, depois se vocês quiserem ver, né, é bem legal o vídeo, né? Enfim, compramos a barraca, fomos para casa, né, se programando, arrumamos, né, a nossa mochilinha. Eu trouxe a mochila de costa com algumas peças de roupa, a Carol também, né? Eu, na verdade, trouxe uma mochila com uns par de roupa, e a mochila da Carol a gente colocou uma cobertinha dentro, né, porque a gente ficou com medo do frio, né? E na quinta-feira viemos para cá, né? Na sexta-feira, aliás, na sexta-feira viemos para cá. Na quinta, perdão, tudo isso aconteceu na quarta, dormimos no Porto e na quinta-feira viemos para cá. Na quinta-feira de manhã viemos para Guimarães, né? Chegamos em Guimarães na hora do almoço, na quinta-feira, hora do almoço, e fomos no mercado, né? Com bastante fome. Porém, a gente gastou 30 euros na barraca, né? No cartão. Então sobrou 30 euros, gastamos 30 euros, sobrou 10 euros no cartão e 10 euros em mãos. E comemos, né? Procuramos um restaurante e para comprar comida. E nesse restaurante, antes de ter comido, nesse restaurante, eu e a Carol conversando e tal, procurando comida, uma moça brasileira na nossa frente, olhou para Carol e falou: vocês estão querendo comer comida? Vocês estão atrás de comida e tal? Não compra aqui não. Eu vou levar vocês num lugar para comer comida, um lugar que é bem mais barato. E passou as coisinhas dela no caixa, a gente esperou, ela nos acompanhou, andamos cerca de 200 metros, ela mostrou o restaurante, conversou com a gente explicou a situação, ela passou alguns contatos pra gente, deu uma atenção legal, ajudou a gente pra caramba, sou muito grato a ela. A Carol ficou com o telefone dela, né? Quem sabe a gente tem a oportunidade de conversar ainda, eu quero muito isso, né? De poder contar a nossa situação, né? Que a gente superou boa parte dela. E dentro desse restaurante que ela deixou a gente na frente, era um restaurante de prato feito, o cachorrão, né? É o Cachorrão o nome do restaurante em Guimarães. Comida excelente, boa. Pedimos ali, comemos, e assim que terminamos de comer, isso já era por volta de meio-dia, a Carol falou: eu vou no balcão e vou ver se eles estão precisando de trabalho, de funcionário aqui, né? Às vezes eles estão precisando de funcionário aqui, eu deixo meu contato, eu deixo meu currículo, enfim. E nisso a Carol ali
né, conversando com o rapaz ali, eu fiquei na mesa, a Carol foi lá. Chegou um rapaz brasileiro também, né, motorista de ônibus aqui em Portugal, e perguntou pra Carol se ela estava atrás de trabalho. Ela falou que sim, tá. Contou a nossa situação, né, a nossa, como a gente tinha ido parar ali, boa parte. Ele perguntou se ela estava sozinha e ela falou que estava comigo, né? Aí ele veio até na minha mesa, sentou junto com a gente, um cara bastante religioso. Expliquei para ele novamente, né, como a gente ia tentar fazer, porque a gente não tinha onde dormir e tal. E ele começou a falar palavras de motivação, sabe? Orou com a gente e, e falou: eu tenho um rapaz que vai te dar um emprego, Luan. E passou o contato dele para mim. E eu liguei para essa pessoa que hoje é meu patrão, liguei para ele na quinta-feira, né? E falei do que eu sabia fazer, sabe? Falei a situação também, que a gente pretendia morar aqui em Guimarães, né? Ficar um tempo aqui. E ele falou que no outro dia me dava a oportunidade de estar fazendo um teste na empresa dele, né? Na sexta-feira ele estaria indo, né? Perguntou onde eu estava, eu falei que ia estar na estação esperando ele, né? E tá, beleza. Agradeci ele, beleza, ficamos marcados para sexta-feira se encontrar. Desliguei o telefone, o Carlos orou novamente com a gente. E ele falou assim, Deus está mandando dizer para vocês que vocês não vão vencer. Vocês já venceram. E levantou, deu um abraço em mim, na Carol e saiu, né? Desculpa. É difícil falar, é inacreditável as coisas. E a gente saiu com aquilo na cabeça, né? Pensando naquelas palavras que ele falou muita coisa legal pra gente, muita coisa bonita, aumentou muito nossa esperança, porque a gente tava cego, para falar a verdade, até então. E ficamos o dia todo, na parte da tarde, a Carol procurando trabalho, deixando currículo e tal. Aí quando chegou bem no final da tarde, inclusive foi a estreia do Brasil na Copa, o Brasil tava jogando e eu e a Carol andando, procurando um lugar para armar a barraca, né? Ali na região central de Guimarães. E o Brasil jogando e a gente saiu, né? Sem rumo, procurando alguma coisa. E tinha no restado um pouquinho de dinheiro, né? A gente gastou acho que 10 euros, se eu não me engano, na lanchonete. Tinha sobrado 10 euros em mãos, uma coisa assim, pouco dinheiro. A gente resolveu passar no mercado, isso por volta de 8 horas, perdão, 8 horas da noite. Passamos no mercado, falei, vamos comprar um pão, né? Vamos comprar um pão fatiado, um presunto, né? Que é uma coisa que rende bastante, dá pra gente comer hoje e amanhã o dia inteiro, se precisar, né? Porque eu já estava desesperado, já era o nosso último dinheiro e nossa única comida que a gente teria, né? Eu até comentei com a Carol, se acabar isso aqui a gente vai, não sei, a gente vai ser obrigado a pedir, né? A gente chegamos nesse ponto de pensar em pedir, caso aquele pão acabasse. Saímos do mercado e passamos em frente a uma igreja, congregação, né? Uma igreja bem comum no Brasil, né? Congregação. Que minha família frequenta, meus avós é da congregação. E a gente sentiu de entrar naquela igreja. Deus falou, tocou no nosso coração pra gente, né, buscar a palavra de Deus, buscar em oração o que Deus, né, teria pra nos falar. E a gente foi super bem recebido desde a entrada.
A gente foi bem acolhido. E logo no primeiro hino da igreja, do culto, saiu um hino que falava que aonde a gente armasse nossa tenda, Deus ia cuidar da gente, ia proteger a gente. Eu chorei bastante, a Carol também. E a gente sentiu Deus falando com a gente que aquela palavra, que aquele hino era pra gente, era pra mim, era pra ela. A gente pediu a palavra e na palavra veio Lucas 18, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, me perdoa. Mas que tem um versículo muito conhecido que no final fala que os humilhados seriam exaltados. E a gente viu que aquilo era pra gente. A gente sentiu aquilo que Deus estava falando com a gente naquele momento. Eu saí, ela, a Carol, saiu com a alma bem leve, despreocupado do que a gente iria fazer. E fomos pro terminal, né? Onde a gente desembarcou, a gente voltou. Pois lá a gente acreditaria que teria uma segurança maior, né? Por ter guardas, por ser movimentado. A gente fomos para lá, ficamos até por volta de 10 e pouco, 11 horas. A estação fecha meia-noite em Guimarães. Conversei com o guarda, com o guardinha, e ele cedeu um espaço na garagem do estacionamento, né? Um guardinha que nos atendeu, que nos deu uma atenção, muito gente boa, muito legal, né? Ele disse que se a gente pudesse ficar lá dentro ele deixava, mas infelizmente por ordem, né, políticas da empresa não podia. Tá tudo bem. Ele cedeu um lugar lá na garagem e a gente dormiu, armou a barraca. Tem o vídeo da gente armando a barraca, né? Um vídeo anterior. E dormimos ali. Só que passamos muito frio, porque a gente só trouxe uma coberta e teve que colocar ela no chão, porque a gente estendeu a barraca no chão. Passamos muito frio, eu acordei demais. A gente não dormiu, na verdade, né? A gente acordava de madrugada, colocava a mão assim no corpo, tava muito gelado, a gente passou muito frio. Só que quando deu 5 horas, a estação abriu e a gente desmontou a barraca rapidinho e fomos para a estação, né? Lá dentro é mais quentinho e tal. Colocamos o celular para carregar, tinha carregador, enfim, comemos o pão que a gente tinha comprado no dia anterior. E aguardei essa pessoa, né, esse que hoje é meu patrão, me ligar. E ele me ligou por volta de 9 horas, 10 horas, né, e foi ao meu encontro, né. Entrei no carro, né, e a Carol ficou em Guimarães e eu parti com ele. Fui ver o que sucederia, o que a gente combinaria. Ele me levou numa obra no Porto, né, em Matozinhos, no Porto. Conheci uma turma lá, tudo gente boa, e depois fui trabalhar com ele, voltei para Guimarães e fui trabalhar com ele em Guimarães, fiz um serviço com ele. E ele perguntou pra mim onde eu iria ficar. Eu falei que, cara, eu não tenho lugar pra ficar, pra falar bem a verdade. Se você puder me deixar em Guimarães, eu fico lá, né? E dou um jeito lá, né? Minha intenção era voltar para Guimarães e dormir na barraca, né? E nisso ele perguntou para mim se eu me importava de ficar com... que ele tinha uma casa, desculpa, ele tinha uma casa, né? Ele tem uma casa e tinha 2 funcionários dele, brasileiro também, que chegou há um mês atrás, um mês antes de... Não, mentira, ele chegou um dia depois da gente ter chegado em Portugal, né? No caso, há 30 dias atrás também. Só que eles vieram e já ficaram empregados nessa empresa. E eles estavam morando lá, né? Estão morando lá, inclusive. 2 brasileiros, né? E eu falei que não me importava. Ele falou que ia conversar com os meninos. E se os meninos deixassem a gente ficar lá, né? Por um período,
tava tudo bem. Eu concordei. Os meninos chegou, né? Ele conversou, os meninos falou, não, tudo bem, pode ficar. Fui lá, conheci os meninos, conheci. Amor de pessoa, né? 2 meninos, ainda quero poder fazer um vídeo aqui para vocês ver de Sergipe, 2 sergipanos, né? Amor de pessoa, coração gigante, acolheu a gente assim como irmão, né? O Natanael, o nome dele, e um é o Júlio, né? Quero poder ter a oportunidade de mostrar eles aqui para vocês. Foram pessoas, estão sendo pessoas muito importantes, porque a gente não tinha comida e não tinha um lugar de dormir. E no final do dia, nesse final de dia, né? Eu até ia pedir um dinheiro para ele, porque a gente tinha acabado o nosso pão, mas Deus é tão bom que a gente nem precisou pedir esse dinheiro. No final do dia ele falou, Luan, vou te pagar essa diária para você, né, de sexta-feira, e me deu 20 euros. E eu comprei coisas para casa, comprei um macarrão, comprei um arroz, comprei um pão, né, montei no carro dos meninos, né, no carro da empresa e fomos para casa. E tô lá até hoje, né, tô lá, os meninos me acolheram, né, me ajuda com comida, me ajuda com transporte. E é isso, pessoal. Eu tô nessa peleja aqui 1 semana já nessa empresa. Tô muito feliz, tô bem contente de verdade, né? O vídeo, desculpa, acabou ficando um pouquinho grande, né? Mas é bem resumida essa parte. Entre meios aconteceram outras coisas, né? Muitas coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas. Quero poder falar das pessoas que eu conheci aqui, que me acolheu, que estão me acolhendo, né? E é isso, né? Espero poder voltar aqui e falar um pouquinho mais para vocês, né? O canalzinho tá começando agora, eu peço que vocês, né, curte, comenta, deixa alguma coisa que motive a gente aí, né? Que não é fácil a vida de imigrante, né? Mas a gente escolheu isso, então tem que aguentar as consequências, né? E às vezes as consequências são um pouquinho doloridas, mas faz parte da vida, né? Que bom que são um pouquinho doloridas para ensinar a gente a vencer os obstáculos do dia a dia. Então é isso, pessoal, um pedacinho dessa história, né? Um pequeno pedacinho dessa semana, né? Esse entre meio, essa semana e esse pouquinho de mês de Portugal aconteceu com a gente. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e a gente pretende voltar aqui com outros vídeos, quem sabe vídeos legais, vídeos, né, a gente mais feliz, sem muita emoção, mostrando um pouquinho da nossa realidade aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.